Olá, gente! Tô aqui mais uma vez. Hoje eu quero falar com você sobre fé simples e verdadeira. Então vamos começar pela palavra. Vamos para Romanos, capítulo 10, versículo 9, que diz o seguinte: Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e com o seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. E juntamente com essa palavra, também em Marcos 16:16, diz que quem crer e for batizado será salvo. E o que eu quero dizer com essas palavras? E o que o Senhor quer nos dizer com essas palavras também? Que a fé, a base da nossa fé, ela é muito simples. Ela é crer, for batizado e será salvo. Se crer em Jesus, né? Jesus veio para remir os nossos pecados, para nos libertar da prisão, né, do pecado, e nos purificar e nos santificar. Então, entendendo isso, que a nossa salvação está em Jesus, né, no sacrifício de Jesus, que Ele ressuscitou dentre os mortos, que nós também seremos um dia ressuscitados também, teremos um corpo glorificado como Ele, nós temos a fé, nós temos a nossa fé para a salvação, né, que é uma fé que, de fato, ela é muito simples. É crer que Jesus morreu e foi ressuscitado, né? Crer que Ele morreu por nós, para nos purificar, para nos tornarmos filhos de Deus, assim como Ele, né? Morreu para isso. Então, se você pensar bem, a fé é muito simples, né? Mas tem muita gente que complica, tem muita gente que quer colocar normas que a Bíblia não coloca, né? Como os judeus, que ficavam querendo que os gentios fossem circuncidados, assim como a lei de Moisés mandava, mas os apóstolos, né, viram que não era necessário porque Jesus não tinha pedido isso, né? Não tinha dito, agora todo mundo que me aceitar como Senhor vai ter que ser circuncidado. Não, Jesus não falou isso. Então, a gente tem que, às vezes, estar muito atento à nossa fé, né? Porque essa é a base da nossa fé. Tudo que Jesus falou e que os apóstolos deixaram, né? Tudo que a Bíblia diz, é o que nós temos como instrução para a nossa vida na fé, né? E às vezes as pessoas aumentam muito com doutrinas de homens, a gente sabe, né? Querendo dizer, não pode isso, não pode aquilo, ou pode isso, pode aquilo, entende? E é muito importante a gente estar sempre lembrando qual é a base da nossa fé, que é Cristo. E essa fé é que nos salva. Não é, mas a minha igreja diz que, por exemplo, aquela da Desamor, tinha uma época que a pastora Desamor queria que as mulheres não se depilassem, queria que isso fosse uma regra da igreja. Então, aonde que saber? Porque Jesus, pelo amor de Deus, não criticando a Deus Amor aí, coraçãozinho pra vocês aí, respeito e gosto muito aí da Deus e Amor também. Mas enfim, aí são doutrinas que não são bíblicas, que não são amparadas, e aí vai dizer o que, não vai ser salvo se não cumprir uma regra ou uma doutrina. E outra questão também é que a gente não tem que saber tudo sobre a Bíblia, saber tudo sobre cada detalhe, principalmente nas questões ali do Apocalipse, né, que é uma confusão que é difícil de entender. Então, se você não souber tudo, não entender cada detalhe, não tem problema, a nossa fé, a nossa salvação está em Cristo. Você não tem que saber tudo, você não tem que decorar toda a Bíblia para dizer que você é salvo, para merecer essa salvação, porque você não merece de jeito nenhum. A salvação é pela graça e não pelas obras, né? Então, não existe, você pode fazer 1 milhão de regras que você inventar na sua cabeça, 1 milhão de doutrinas que inventarem, que mesmo que você siga todas as milhões de regras, né, você não vai ser salvo por causa que você obedeceu, porque você decorou a Bíblia, você vai ser salvo pela graça, né, porque Cristo morreu por nós, quando ainda éramos inimigos de Deus, quando a gente ainda não tinha nem sequer conhecimento, né, como gentios que nós somos, a gente não tinha nem conhecimento da existência de Deus, e Ele nos amou primeiro, né, mandou seu Filho para que nós pudéssemos ter a salvação através de Cristo, né? E a filiação. Então, é simples, né? A fé é muito simples. E o que veio no meu coração, que o Espírito Santo ministrou, é isso, né? A gente complica tantas coisas que são simples, por causa que os apóstolos, toda a igreja primitiva, era isso, era essa fé simples, era isso que eles ministravam, não tinha todo o Novo Testamento que nós temos hoje em dia para estudar. Eles tinham a lei e os profetas só dizendo que Jesus ia vir e o que Jesus disse e o que ele fez. E era isso que eles tinham. E isso era tudo.
E eles morreram por isso, entende? Eles tinham essa convicção de salvação que o Espírito Santo nos dá, né? Esse Espírito que clama Abba, Pai, né? Nosso interior, que nos diz, nós estamos salvos porque Cristo nos salvou, e acabou essa conversa, entende? Então o Espírito Santo nos dá a convicção de pecado para que nós possamos nos arrepender e nos converter e sermos salvos mediante a Cristo, né? E essa fé, essa convicção, que parece uma coisa tão simples, ter uma convicção de salvação que o Espírito Santo nos dá, né? Pela graça de Deus. Essa convicção transformava aquelas pessoas, transformava totalmente a vida delas, transformava o agir, transformava a mente, transformava tudo. E essa transformação, essa convicção de salvação que transformava os hábitos, fazia com que eles pregassem, fazia com que eles tivessem ousadia, fazia com que eles operassem, né, grandes milagres, maravilhas, curas. Tudo isso através do Espírito Santo, tudo isso através de uma convicção simples de salvação, de uma fé simples, que é Jesus crucificado, ressuscitado, Jesus ressuscitado, né? Então, eu fiquei isso, meu Deus, né? Uma fé simples, uma fé pura, uma fé verdadeira, porque eles morreram por isso. A igreja primitiva teve muitos mártires, não tenho a menor noção de número, porque realmente foi muito, né? Teve muita perseguição. Os apóstolos, quase todos morreram, né? Tiveram uma morte dolorosa por Cristo, por causa dessa fé simples. Não porque, mas eu acho que ali diz isso em vez disso. Não por divisões, a igreja primitiva também, ela era unânime, né? Eu vi isso muito aqui. Romanos, em Atos, a gente vê, estavam unânimes em oração, estavam unânimes nisso, unânimes naquilo. Eles estavam sempre em unidade, a igreja era um corpo, e é um corpo, né? O corpo de Cristo, não tinha divisões entre eles, porque eles sabiam que a salvação era Cristo. E não tinha outro caminho, e não tinha conversas e doutrinas, separações e regras e bobagens, né? Que nos dividem. Então a fé é simples, gente, ela é isso. Na fé simples não tem divisão. A salvação é muito simples. A salvação e a fé que nós temos em Cristo, ela é muito simples. Nós não podemos desfocar de Jesus e complicar e querermos ter mais conhecimento que os outros, ou queremos ser os mais santos que os outros. Nós todos somos santos justificados em Cristo Jesus. Não tem como passar a ser mais santo que o outro, sendo que nós somos justificados por Cristo. Não somos justificados por nós mesmos ou pelos nossos atos, porque não tem como. Isso aí, entende? É impossível para nós sermos santos como Jesus foi, né? Mas é claro que nós temos que sempre buscar cada vez mais imitarmos a Cristo e sermos a luz deste mundo como o Senhor nos instruiu. Então, resumindo, gente, o que eu quero dizer para vocês tenham uma fé simples. Não fica se desviando nem para a esquerda nem para a direita, porque os nossos olhos têm que estar sempre fixos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa salvação. E Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro intercessor, não há outro caminho que nos leve a Deus, que nos leve à salvação e à vida eterna, que não seja Jesus Cristo, ressuscitado. Então, não se perca no caminho, não se desvie, olhe sempre para Jesus. E é isso, se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreve no canal, compartilhe para alguém também, para ajudar ele. É isso, Deus abençoe e até!